Graça e paz, meus irmãos. Estão todos bem? Espero que sim. Nesta manhã de domingo, nos reunimos aqui neste lugar para mais uma vez, celebrarmos, glorificarmos e nos dispor a aprender mais. Tem sempre mais do Senhor dentro das nossas vidas. Então, neste momento eu convido a todos aqueles que puderem ficar de pé. Vamos iniciar com uma oração e voltar toda a nossa atenção, toda a nossa dedicação a esta celebração. Maravilhoso Deus, Santíssimo Pai, nós te agradecemos, Senhor. Obrigada, Deus, pelos que estão aqui esta manhã, por aqueles que ainda estão no caminho, Senhor, vindo para este lugar, que nós possamos nos reunir, Senhor, e prestar a Ti, Senhor, a verdadeira adoração. Que o Senhor venha se agradar de nós, se agradar das nossas vidas, se agradar de cada participação, dos louvores, das leituras, das orações, e que logo mais nossos corações possam estar preparados, Senhor, abertos, acessíveis, Deus, para ouvir o que o Senhor tem a falar por meio do Teu ministro, Deus, que o Senhor já preparou. Sabemos que o Senhor já preparou uma palavra a Ele. Em nome do Senhor Jesus, ser conosco, continue conosco, Senhor, durante toda esta programação. É o que nós clamamos a Ti, pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Bom dia, queridos, graças e paz. Queremos louvar o livro e falar da grandeza de Deus, Deus Todo-Poderoso. O apóstolo Paulo escreve lá no finalzinho do capítulo 11 que, por ele, por meio dele e para ele, são todas as coisas. É nele que confiamos, por isso que nós estamos aqui. Vamos louvar a Deus juntos. Os irmãos ficam à vontade para ficar em pé, bater palmas.
Bom dia, irmãos, graças a Deus. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Filipenses 4. Filipenses 4, de 4 a 7. Filipenses 4, de 4 a 7. Amém? A palavra do Senhor diz o seguinte: Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém? Bom dia a todos, graças e paz. Bom, esse é o momento da oração, né? Que a gente vai colocar nossas petições diante do Senhor e esperar a resposta dele. Mas a gente começa a oração e perguntar para os irmãos, né? Queria que quando as pessoas compartilharem seus pedidos, né? Que a gente preste atenção. Não só em mim aqui, não só eu que eu vou orar, né? Mas que a gente possa lembrar do pedido do nosso irmão na nossa casa, quando a gente estiver orando, né? Então ouça com atenção os pedidos, para que a gente possa estar intercedendo e Deus, segundo a graça e misericórdia dele, estar respondendo. E eu tenho um verso que eu carrego comigo no meu coração, que está lá em Salmo, capítulo 5, verso 3. E tem tudo a ver com esse momento, né? Lá em Salmo 5, verso 3, irmãos, fiquem à vontade. Diz assim: Ó Senhor, de manhã ouves minha voz, de manhã te apresento minha oração e fico aguardando. Esse verso me traz muita esperança, me faz crer que Deus ele responde, né? E tem tudo a ver, né? Estamos aqui nessa manhã, daqui a pouco vamos orar, falar com Deus, vamos apresentar nossos pedidos e vamos ficar aguardando, né? Com esperança, com fé, crendo que Deus ouve aqueles que esperam nele. Por fim, era só isso que eu queria dizer. Alguém tem algum pedido de oração para que a gente possa estar orando, rogando ao Senhor? Pela nação, né? Minha tia Maria está pedindo pela nação, né? Pelo Brasil, na verdade pelo mundo, né? Agradecer pela recuperação da Lucia, né? E prima, né? Amém. Alguém tem algum pedido
pedido a mais? O Antônio, né, que está internado. Alguém mais? Por enquanto não, né? Então, irmãos, olhem pelo irmão Antônio. O irmão Antônio sofreu um acidente e ele está em processo de recuperação. Coloque ele nas suas orações, ore também pela sua esposa, né? Está enfrentando essa dificuldade. Ore pela família. É isso. Oremos. Pai Celestial, Pai Santo, muito obrigado, Deus, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em comunidade, em Tua presença. Senhor, como sentimos saudade, sabe, de Te louvar, de Te adorar, de ouvir, Deus, a Tua palavra e proclamar a Tua palavra. Então, sabemos que é um privilégio muito grande hoje estarmos com vida, na medida do possível, com saúde. Então, agradecemos porque estamos aqui nesta manhã. Pai Celestial, te colocamos nossos pedidos, nossas, súplicas, nossas petições diante do Senhor. Te coloco ali o pedido da minha tia. Ela está pedindo, Senhor, pela nação brasileira, Senhor. Sabemos que o momento que enfrentamos não é nada fácil. Dê sabedoria, Senhor, às autoridades que o Senhor mesmo instituiu, porque o Senhor é um Deus soberano e nada acontece se o Senhor não permitir ou querer. Então abençoa, Deus, a nossa nação, seja nosso governo federal, estadual, municipal, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor, de todas as famílias que perderam entes queridos. Sabemos que o luto, Deus, é uma dor que é dolorosa demais, ó Pai, para a gente que somos seres humanos. Então, Deus, consola cada família do Brasil. Tenha misericórdia, Pai, de nossa nação, que venha um novo tempo, Pai, que essa pandemia venha minimizar a cada dia que se passar e boas notícias também venham chegar até a gente. Senhor Deus, também te coloco a vida, te agradecemos na verdade pela irmã da Erline, pela recuperação dela, te apresentamos também a vida da sua prima, Senhor, tenha misericórdia dela. Olhe, Senhor, para aquela mulher, dê força à sua alma para enfrentar as dificuldades que ela está enfrentando. Então, tenha misericórdia dela também, que o Senhor seja com toda a família da Marlene, abençoando, guardando, protegendo, sendo Deus dessa família, Senhor. Também, Deus, te colocamos a vida do irmão Antônio, Senhor, que sofreu um acidente. Infelizmente acontece, né, Pai? A gente não sabe o dia de amanhã. Sabemos que os dias de trevas são muitos, assim que diz lá em Eclesiastes. E a gente tem que se lembrar que você é o Deus de todos eles. Então nos ajuda, Deus, a enfrentar toda a dificuldade. Então ajuda também o irmão Antônio, que ele se recupere, Deus, em breve. Abençoa os médicos, que os médicos de fato tenham atenção devida, que de fato consigam fazer o seu papel, que é cuidar para a melhora dele. Também abençoa a sua esposa, que está enfrentando esse momento difícil. Dê força a ela, Pai. Sabe, de garra, que ela consiga passar esse tempo difícil com o Senhor. E que isso em breve passe, que em breve o irmão Antônio vai estar aqui com a gente, te louvando, te adorando, estando em nossa comunidade, Pai. Como é bom. Também te colocamos, ó Deus, a vida, Senhor, da nossa comunidade, né? Que o Senhor tenha misericórdia da gente, que o Senhor abençoe essa igreja, que a gente possa de fato, Deus, continuar te conhecendo, que o Senhor venha se revelar a cada um de nós de uma forma especial, individual, que a gente venha continuar através das experiências contigo, Pai, de fé, te conhecendo e vivendo grandes coisas aqui. Abençoa, Deus, cada pessoa também que não colocou seu pedido aqui, não sei se eu esqueci algum, te peço perdão, Senhor, mas o Senhor conhece o coração de cada um. Abençoa também aqueles que não puderam estar aqui presente, pedindo oração, mas que o Senhor possa escutar eles onde eles estiverem.
Então, assim como eu acabei de ler aqui em Salmos, que a gente te apresenta, né, nossos pedidos e vamos aguardar, Senhor. Não compreendemos os teus pensamentos, não compreendemos também o teu tempo, mas iremos aguardar na tua bondade, na tua fidelidade, naquilo que o Senhor se revelou através da tua palavra. Nos ensina a ter fé, Pai, nos ensina a crer escrito nessa vida, Pai, que é tão passageira. Então te agradecemos por tudo, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, nesse momento nós vamos cantar o hino do canto do cristão para recolher dízimos e ofertas. Você que trouxe, essa é a oportunidade. E louvar o nome do nosso Deus, né? Você que pode, fique de pé, vamos cantar juntos. O hino é o 132, que você localiza aí no seu celular, no seu canto cristão. 132, se chama Ebenezer, pedra de ajuda, pedra de socorro. O Senhor é a nossa ajuda, na verdade, né? Fonte de toda bênção, vem do campo me inspirar, dom de Deus que nunca cessam, quero em ambos louvar. Ó, ensina um novo canto dos remidos lá dos céus, ao Deus serve a povo santo. Pra louvarmos de bom Deus, cá meu Ebenezer, oh Jesus me socorreu, e com sua graça espero transportar-me para o céu. Eu perdido procurou-me, longe do meu Deus sem luz, maculado e viu labor, com seu sangue o bom Jesus, devedor a sua graça, cada dia e oração, teu desejo sempre faça, com que eu ame a ti, Senhor. Espinha vacilante, toma frente com amor, para ela todo instante, glorifica a ti, Senhor. Glória a Deus. Bom dia, graças a Deus. Nesse momento, nós vamos estar orando para ver as pessoas que estão na família. Querido Deus, amado Pai, nós somos gratos a Ti, Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem nos concedido. Em nome de Jesus, porque estamos aqui neste caminho. Queremos te entregar assim em especial o Deus da pastora Daniel, que a gente vai orar. Está sendo a nossa melhor vida, está sendo a nossa vida, que o Senhor Espírito, Pai. Em nome de Jesus, durante todo esse cada palavra, Deus. Em nome de Jesus, assim, esteja com ela, e o Senhor, tudo que resta pelo caminho. Essa oração que eu te faço, e eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Está todo mundo me ouvindo? A irmã Eunice está ouvindo? Amém. Glória a Deus. Bem, queridos, vamos dar continuidade, né, à nossa reflexão na carta de Paulo aos Filipenses. Então, para tanto, vamos... Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número
2, versículo de 12 até o versículo de número 30, que é o nosso último versículo desse capítulo de número 2. Amém? Filipenses, capítulo de número 2, versículo de número 12 ao versículo de número 30. Quem encontrou, diga glória a Deus. Bem pouquinho, né? Já tem gente percurando, como diz o irmão Domingos Tomé. Aqueles que encontraram, digam glória a Deus. Aí, já tem mais irmãos já no ponto aí, com as suas espadas desembainhadas, né? Vamos então ler a palavra do Senhor. Vou ler aqui na minha versão, os irmãos acompanhem em suas devidas versões. Assim diz a palavra do Senhor: assim, meus amados, como sempre obedecestes, não somente na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, realizai a vossa salvação com temor e tremor, porque é Deus quem produz em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem queixas nem discórdias, para que vos torneis filhos de Deus irrepreensíveis, sinceros e íntegros no meio de uma geração corrupta e perversa, na qual resplandeceis como luminares no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu tenha motivo de me orgulhar do fato de que não foi em vão que corri ou trabalhei. Contudo, ainda que eu seja derramado como libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e congratulo-me com todos vós. E também pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Espero no Senhor Jesus que em breve vos enviar Timóteo, para que eu também me anime recebendo notícias vossas. Porque não tenho nenhum outro com esse mesmo sentimento, que sinceramente cuide de vosso bem-estar, pois todos buscam o que é seu, e não o que é de Cristo Jesus. Mas sabei que ele deu provas de si, e como um filho ao lado do Pai, serviu comigo em favor do Evangelho. Assim espero enviá-los logo que a minha situação seja definida. Mas confio no Senhor que também eu mesmo irei em breve. Contudo, achei necessário enviar-vos Epafrodito, meu amado irmão e cooperador, companheiro de lutas, a quem enviastes para me socorrer nas minhas necessidades, porque ele sentia saudade de todos vós e estava angustiado por saberdes que ele havia adoecido. Pois ele, de fato, esteve doente, à beira da morte, mas Deus se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse uma tristeza após a outra. Por isso, eu envio a vós com mais urgência, para que a vossa alegria, para que vos alegres, vendo-o outra vez, e assim eu tenha menos tristeza. Recebei-o no Senhor com toda alegria e honrai
os homens como ele, pois ele chegou às portas da morte pela obra de Cristo, arriscando a vida para suprir-me o que faltava do vosso serviço. Amém. Louvado e engrandecido seja Deus por sua palavra, que Ele abençoe esse conteúdo precioso e maravilhoso que é alimento para as nossas almas, a sua palavra. Bem, queridos, hoje vamos refletir sobre a verdade desse texto, que devemos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor, abnegados. Alguns expositores dividem esse capítulo de número 2, de parte do 3, como Paulo apresentando exemplos de pessoas abnegadas, pessoas que não tomam para si glória, mas antes decidem com a sua vida glorificar a Deus e abençoar os outros. Tomando como primeiro exemplo, como vimos no domingo passado, o nosso maior e excelente exemplo, Jesus Cristo. Ele que nos amou, entregou-se a si mesmo, deixou a sua glória para nos resgatar. E agora vemos aqui o apóstolo iniciando a sua segunda explanação do capítulo de número 2, falando do versículo de número 12 ao versículo de número 13, portanto, 2 versículos, que a salvação deve ser manifesta em ação, com temor e tremor, porque é Deus quem realiza tudo em todo. Então, não temos nada do que nos gloriar, porque o que temos recebido e compartilhado procede de Deus. Logo, a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Como diz o salmista, não a nós, Senhor, mas a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Então nós devemos, como diz outra versão bíblica, efetuar a nossa salvação com temor e tremor. Agir a nossa salvação, praticar a nossa salvação, exercitar a nossa salvação, manifestar a nossa salvação através do nosso testemunho, da nossa maneira de viver, das nossas boas obras. Mas isso deve ser feito com temor e tremor. Veja que não é feito de qualquer forma. Esta prática da salvação, ela não é feita, não deve ser feita por orgulho, prepotência, arrogância, egoísmo. Não, mas ela deve ser executada com temor e tremor. E por quê? Porque Deus é quem realiza em nós tanto o desejo, o querer, como o agir, o praticar. Então, se é Ele o autor tanto da vontade que temos de fazer o bem, como o fazer o bem, logo a Ele a glória, e com temor a Ele devemos então agir. Paulo apresenta essa verdade logo em seguida, do versículo de número 14 ao versículo de número 16, 3 versículos então. Ele nos demonstra que devemos fazer a obra sem queixas ou murmuração, para que seja manifesto a esta geração que somos diferentes. A nossa fonte motivadora é diferente. O poder que opera em nós é diferente. Então devemos resplandecer como luminares,
como astros celestiais, no meio de uma geração que é perversa. Veja só, querido, que ele diz: não façam nada queixando-se. Ou seja, façam tudo sem queixas. Se eu vou, digamos, outro dia eu cheguei aqui no prédio da igreja e tinha um mato já crescendo ali no portão. Já pensaste se eu chegasse para fazer isso aqui, limpar, tirar aquele mato que estava crescendo no portão, reclamando: eita, será que ninguém tem visto isso aqui? Aí outro irmão está perto: ninguém tem visto isso aqui? Só eu que olho, murmurando, reclamando. O outro que estava perto diz: realmente. E essa murmuração ia criar logo uma discussão, porque outro poderia chegar e dizer: não, você como pastor é que deve fazer isso mesmo e tal. Rápido iríamos criar uma confusão. Doutor e professor do nosso seminário do Norte, agora reitor, Luiz Saião, ele diz que as queixas são a origem da confusão na igreja. Achei interessante esse comentário, porque, de fato, de repente o irmão não está se agradando de alguma coisa. E ele chega e reclama, se queixa para outro. Esse outro apoia e comenta com o outro. E isso é o pé de um motim, de um levante, de uma divisão. Então Paulo está dizendo à igreja, que é uma igreja que está manifestando cuidado, é uma igreja que está demonstrando a sua fé através de donativos ao apóstolo, não só a ele, mas era uma igreja realmente preocupada em servir os santos. Ele está dizendo: não se orgulhem, porque é Deus quem opera isso no meio de vós. Segundo, não façam isso com queixas ou murmuração. Pelo contrário, façam com alegria. Então, conduzindo essa igreja, não só a prática de boas obras, não só o exercício da salvação, mas também a fazer de forma que ele pudesse se orgulhar diante do Senhor ou no Senhor, por ter conduzido uma igreja que, a exemplo de Cristo, fazia a obra de forma abnegada. Logo em seguida, o apóstolo vai dar o exemplo da sua própria vida. Ele diz: contudo, mesmo que eu seja derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Mesmo que eu tenha que ser derramado como libação. Paulo visualizava o que futuramente ia acontecer, que em seu julgamento ele seria condenado à morte. Mas ele diz: mesmo que isso aconteça, mas esse sacrifício, eu me alegro porque é em prol do Evangelho, é em prol da fé que um dia recebemos. E ele está dizendo: regozijem-se também comigo, alegrem-se, pelo fato de não estarmos colocando nem a nossa própria vida acima do Evangelho,
acima da salvação que vos foi entregue. Então Paulo seria também exemplo de abnegação, que está olhando o bem da igreja, olhando o bem dos filipenses, acima até da sua própria vida. Louvado seja Deus. Segundo, ele apresenta Timóteo quanto à sua intenção de enviá-lo à igreja, e diz que esse homem tinha um interesse sincero pelo bem-estar dos filipenses. Que, versículo de número 11, pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus. Mas Timóteo já tinha provado através do seu ministério que os interesses de Cristo, os interesses do reino, estavam acima dos seus interesses. Ele também era exemplo de abnegação àquela igreja, que não deveria pôr, assim como nós não devemos pôr, os nossos interesses particulares, egoístas e pessoais, acima do que é mais importante: o reino de Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo, o nosso irmão. Por último, o apóstolo nos apresenta um obreiro local. Um obreiro que foi enviado pela igreja de Filipos para suprir a necessidade do apóstolo. E eu acredito que essa necessidade não era só uma necessidade financeira ou de mantimentos, mas também de companhia. Ele relata a sua alegria em receber esse obreiro, porque ele trouxe alegria ao seu coração. Bem, eles poderiam mandar donativos, poderiam mandar recursos financeiros, mas a presença, uma pessoa, um companheiro para conversar, para compartilhar, a igreja não poderia fazer isso como um todo. Enviaram Epafrodito, um obreiro local, e um obreiro que Paulo apresenta como exemplo. Um obreiro que deveria ser honrado pela igreja local, porque ele tinha mostrado o desapego até a sua própria vida pela causa do Evangelho, no cuidado com os santos. Se o apóstolo Paulo estar aqui em Roma, no período que escreveu essa carta a Filipos, a viagem deve ter demorado 3 meses. Digo isso porque há comentaristas que defendem que a carta de Filipenses tenha sido escrita em Éfeso. Mas acredito eu, pelas evidências da própria carta, que o apóstolo está realmente em Roma. Então a viagem é de 3 meses. E provavelmente Epafrodito adoeceu nesse trajeto. Era perigoso, um ambiente fechado, navio. Então era realmente muito comum as pessoas adoecerem e até morrer na viagem. Mas Epafrodito recebe do Senhor a cura. Paulo diz que Deus teve misericórdia da vida de Epafrodito, mas também da dele, para que não fosse lhe imposta tristeza sobre tristeza. E apresenta esse obreiro como exemplo também de abnegação, de alguém que se desapega do que é seu
para servir a outrem. Já pensou, querido, deixar o seu lar, seu ciclo de relacionamento, sua zona de conforto, para fazer uma viagem que talvez demore 3 meses, para estar com alguém, e esse alguém, o que apresentou a ele foi a salvação na pessoa bendita do Senhor Jesus. Veja que desapego, que amor pela obra, que homem a ser seguido o exemplo desse obreiro local, Epafrodito. A igreja então de Filipenses, de forma abnegada, com temor e tremor, deveria agir a sua salvação isento de todo orgulho, isento de toda vanglória, visando mais o bem do reino, a eternidade, visando a glorificação, visando a pedrinha branca, como diz lá no Apocalipse, o galardão, o novo nome que nos será dado, olhando para a eternidade, para o bem mais precioso que eles tinham recebido, do que para as suas próprias coisas, que são perecíveis, que ficam aqui. Como diz no texto anterior, bem mais precioso do que o ouro que é perecível, bem que está acima de qualquer joia, de qualquer patrimônio que possamos adquirir aqui nessa terra. O desafio dessa igreja de Filipos é o mesmo desafio que temos em meio à dificuldade, em meio a este mundo tenebroso. Devemos olhar para o bem vindouro, devemos olhar para a causa do Senhor e estar colocando acima de qualquer coisa ou causa nossa, propriamente nossa. Uma igreja que era motivo de alegria para o apóstolo, por sua cooperação, é também advertida e chamada a atenção para que execute a sua salvação de forma abnegada, de forma exemplar, olhando para homens que são exemplos de serviço cristão, que semelhante a eles, que olhando para o exemplo excelente, melhor, Jesus, possamos também efetuar a nossa salvação, agir a nossa salvação em meio às dificuldades, em meio às perseguições, mesmo olhando a morte de frente, como era o caso do apóstolo Paulo, devemos efetuar a nossa salvação com os olhos fitos em Cristo, na eternidade, na glória, no bem vindouro, no bem que não pode perecer, no bem, como diz o apóstolo Pedro, no bem que é imaculável, que não pode ser manchado, que não pode vir a morrer. Louvado seja o santo nome do Senhor. Que com essa visão possamos trilhar a jornada cristã de forma altaneira, de forma feliz, alegre,
como aconselha o apóstolo Paulo na carta aos Filipenses. Amém? Louvado seja o santo nome do Senhor. Vamos nesse momento orar ao Senhor, pedindo a Ele mais do seu Santo Espírito para vivermos a realidade desse Evangelho que está acima da vida e da morte. Vamos orar ao Senhor. Pai Santo, Deus maravilhoso e bendito, Deus misericordioso e bom. Senhor Pai, é olhando para Cristo que vemos o nosso maior exemplo de como exercer a salvação, executar a salvação, agir a salvação. É olhando para homens abnegados como Paulo, Timóteo, Epafrodito, ó Deus, que queremos efetuar a nossa salvação a cada dia. Longe de nós, ó Deus amado, todo orgulho, todo egoísmo, e que o Teu Santo Espírito nos capacite a viver este Evangelho de forma, ó Pai, exemplar, como verdadeiros astros que iluminam uma geração que perece. Sendo exemplo a nossa geração, ajuda-nos a exercitar a nossa salvação, a executar a nossa salvação, ó Deus, a manifestar através de boas obras a salvação que nos foi ortogada na pessoa bendita do Senhor Jesus. E é no nome dele, o Filho, Jesus Cristo, é que a Ti oramos e agradecemos. Amém. Glória a Deus. Então, queridos irmãos, fiquem na paz, que Deus os abençoe e guarde, que essa palavra seja guardada em cada coração para a prática de vida. Amém. Glória a Deus.